Fala galera, olá. Vamos para a nossa segunda aula, né? Nosso segundo tema seria conjuntos, tá? Observem que tem dois tipos de conjuntos. Nós trabalhamos na primeira aula conjunto dos números naturais, inteiros, né? Operação, fração. Hoje nós vamos trabalhar conjuntos, aquele conjunto do diagrama, né? Interseção, união, diferença. Então preparei para a aula nossa aqui a notação, tá, dos conjuntos e as operações. Tá, então começando aqui, como que a gente representa um conjunto, tá? Um conjunto ele é representado em letra maiúscula, né, e tem 3 formas diferentes, tem mais de 3, né, mas 3 formas normais, habituais da gente representar ele. O primeiro, tá, é através do diagrama, tá, de Venn Euler. Esse daqui, tá? Esse é o conjunto mais habitual de ser representado, pelo menos nos concursos. Então, observe que eu tenho a letra A, para representar que ele é o conjunto A, tá? E dentro do diagrama, eu tenho os números, tá? Exemplo, isso aqui é o conjunto dos números pares menores que 10. Então, números pares menores que 10 é do 0, né, até o 8, só os pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu represento desta forma aqui. Uma segunda forma de representar o conjunto é através da lista, né. Poderia representar o conjunto desta forma aqui, ó, ponto A, tá, e dentro da chave aqui eu coloco os termos, né, os elementos pares menores que 10. E por fim, tá, essa aqui é uma notação, eh, bem matemática, né, o padrão dela de ser representado, não é habitual a gente trabalhar desta forma aqui em concurso. O que é importante para a gente? Isso daqui, ó. Eu vou trabalhar com vocês. Este conjunto aqui, tá? Através do diagrama de Venn Euler. Primeiramente, relação de pertinência. Você já deve ter visto isso daqui. Quando eu estou falando de um conjunto, tá? E tem os elementos, eu posso dizer se um elemento pertence ou não pertence a este conjunto. Tá? Pertence é o Ezinho, né? Não pertence o Ezinho cortado, né? O proibido estacionar. Um exemplo aqui, como que a gente sabe se um número pertence ou não? A gente vai olhar o que diz o enunciado. Então, ó, considere o conjunto B, os números 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero saber, por exemplo, se o número 5 pertence a esse conjunto. O número 5 está dentro desse conjunto? Tem no conjunto B o número 5? Tem, está aqui. Então, o número 5 pertence, tá, ao conjunto B. Simples assim, tá? Olhei, está dentro do conjunto, ele pertence, acabou. E o número zero, o elemento zero, pertence a esse conjunto, está dentro do conjunto B? Observe que eu não tenho zero aqui, tá? Eu tenho do 1 ao 5. Então, o zero não pertence ao conjunto B, tá? Então, pertence ou não pertence é isto, apenas isto, tá? O número está dentro do conjunto, ele pertence. O número não está dentro do conjunto, né? O elemento não faz parte daquele ali, ele não pertence. E quando eu tenho uma relação entre 2 conjuntos, ali eu estou falando de uma relação, né, observe que aqui eu estou falando de uma relação entre o número e o conjunto, né. Então tenho os elementos, eu pego o número, né, um elemento, e vejo se está dentro do conjunto, aí é uma relação de pertence ou não. Quando eu comparo 2 conjuntos, tá, que é o nosso próximo caso aqui, aí eu estou falando de uma relação de inclusão, é o contém ou não contém. Então, exemplos, ó. Dei 2 conjuntos aqui, A, 0, 5 e 10 e B, do 0 ao 10. Eu quero saber se, tá, o B contém o conjunto A, ou seja, o conjunto A está dentro do conjunto B, tá? Um conjunto está dentro do outro. Vamos analisar. Tem o conjunto A, 0, 5 e 10. Tem o 0, 5 e 10 no conjunto B? Tem, ó, 0 e 10. Então, eu posso dizer que o conjunto A está contido em B, ou seja, está dentro de B, ou também, né, que B contém A. É a mesma forma de falar, tá, gente? A está contido em B ou B contém A. Então, quando eu analiso elemento e conjunto, é pertence e não pertence, tá? A relação de pertinência.
tá? O elemento está dentro do conjunto, pertence, não está dentro do conjunto, não pertence. E quando eu falo de 2 conjuntos, analisando, um conjunto está dentro do outro, ele está contido. Se, por exemplo, eu falasse o número, sei lá, 4, o conjunto C. O conjunto C, ele é 4, 8 e 12. Esse conjunto C está dentro de B? Ó, o 4 tem, o 8 tem, o 12 não. Então, eu vou falar que o conjunto C não está contido, tá, no conjunto C. Ó, C não está contido. Por quê? Não tem todos os elementos de C dentro do B. Igual pertinência e, né, relação de pertinência e de inclusão, a banca e base não cobra muito, tá? Então estou passando rapidamente para vocês aqui, tá? Só para se preparar, porque está na matéria, então pode ser que ela fale, né, ela cobre alguma questão, mas não é habitual dela. Igualdade de conjuntos. Eu falo que 2 conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos, não importa a ordem, tá? Ele tem que ter os mesmos elementos. E quando eu falo os mesmos elementos, eu não falo a mesma quantidade, tem que ter apenas os mesmos elementos. Um exemplo aqui, ó, A e B, esses conjuntos, se eu analisar A e B aqui, eles são diferentes um do outro. Por quê? O A tem o 0, o B não tem. A partir do momento que tem um elemento em um conjunto que o outro não tem, eles já são elementos diferentes. Eles têm que ter os mesmos números. Se eu analisar A e C, o A tem o 0, o C também não tem. Então, A e C também é diferente. Agora, se eu analisar aqui o B e o C, vocês vão ver que quais elementos eu tenho no B? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais elementos eu tenho no C? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses 2 elementos são iguais, tá? Esses 2 conjuntos são iguais. Professor, mas o conjunto C, ó, tem mais elementos. Não importa, pode ter mais elementos, mas os elementos que eles têm é o mesmo, tá? Os números do 1 ao 6 é igual. Então, atenção com igualdade de conjunto para isto. Normalmente, às vezes a gente fala assim, igualdade de conjunto, tem que ter a mesma quantidade, né? Tem que ter, sei lá, 3, 5 em um, 3, 5 no outro. Não. Um elemento tem os 5, conjunto, e o outro tem 4, 5, não importa, eles são iguais, tá? O importante é que eles tenham o mesmo elemento, não importa a quantidade de vezes que esse elemento se repete. Tá? Então, por exemplo, se eu falar que um conjunto é 0, 1 e 2, tá? 0, 1 e 2. O outro é 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Esses elementos são iguais, tá? Porque eles têm 0, 1 e 2 em ambos, tá? Não importa se um tem mais vezes repetido, tá, do que o primeiro. Então, tá? Igualdade de conjunto, né, que a gente viu, relação de pertinência e de inclusão. Agora a gente vai para o importante, tá? Para a matéria que a IBAD realmente ela gosta de cobrar. São as operações com conjuntos. Quais são as operações que tem? Tem 3 tipos de operações, tá? A união, a interseção e a diferença. A gente vai começar pela união dos conjuntos. União de 2 ou mais conjuntos é a junção de todos eles, tá? Então, quando eu pego os conjuntos, tá? 2 conjuntos qualquer, eu junto todos os elementos deles, tá? Eu falo que eu tenho a união deles. Como que eu represento a união? A união representa com esse símbolo aqui, ó, tá? A ferradurazinha, né, ó. A união com B. Então, são todos os elementos de A mais os elementos de B. No diagrama, né, no diagrama de Venn, observe que agora eu tenho 2 conjuntos, então eu tenho o conjunto A representado no diagrama e tenho o conjunto B representado no diagrama, tá? Observe que os 2 conjuntos se tocam. A união deles é o quê? São todos os termos de A, os termos em comum A e B e os termos de B, tá? No diagrama, quando eu coloco o diagrama dessa forma, observe que esse termo do meio aqui são os termos incomuns deles, tá? Então, ó, aqui é o que eles têm em comum. Se por algum acaso A e B não tiver nenhum termo em comum, eles seriam representados assim, ó, A e B, separado, tá? Eles não têm termo em comum.
Então, os elementos de A é totalmente diferente de B. Quando eles têm algum termo em comum entre os 2 elementos, aí eu coloco essa interseção deles aqui, ó, tá. E aqui no meio eu represento os termos que são iguais. A gente vai ver isso aqui nos exemplos aí, né. Então, ó, A união com B são todos os elementos, tanto de A quanto de B. Exemplo aqui, dados os conjuntos A, 1, 3 e 6, B, 1 e 2, C, 0, 2 e 4. Eu quero a união de todos eles. A união de A com B, união com C. Tá? Então, o que eu quero, todos os termos deles em um novo conjunto. Tá? O novo conjunto, que é a união deles, vão ser todos os termos. Observe que eu não vou repetir, tá? O termo. Exemplo, C, 0 é o menor termo. Então, 0. Próximo, 1. Tá vendo que eu tenho dois 1? Tenho um no A e um no B. Eu coloco ele apenas uma vez, tá? Eu não preciso repetir. Tá? A união é para dizer qual número que eu tenho. Então, eu tenho o número 1, não importa se eu tenho um no A e um no B. Tá? A união, eu coloco um apenas uma vez. Próximo termo, 2. Tá vendo? Eu tenho 2 no B e 2 no C. Não importa. Na união, eu vou colocar o 2 uma vez. 3, 4, 6. Tá? Então, observe que a união dos conjuntos são todos os termos de A, B e C. Eu, mais uma vez, coloco apenas uma vez o elemento. Tá? Então, por mais que eu tenha dois uma, tem do A e do B, na união eu coloco um apenas uma vez. Então, união é juntar tudo. Eu gosto de brincar, né? E pensa que união assim, ó, tem um casal, tá? O casal vai, né? Vai ter a cerimônia de casamento. E a união é quando você faz a festa. A festa você chama todos os parentes, né? Família, amigo e dos dois lados. Então você une todo o pessoal de um lado, tá? De um dos casais, né? Com o pessoal do outro. Então você tem a união. Vai ter familiar que um não conhece o outro, tá? Então, por exemplo, tem um familiar que um casal não conhece, que é do amigo do outro lado só. Ele vai participar, não importa. Tem alguns amigos que são conhecidos dos dois, não importa, ele vai participar, tá. Então união é isto, eu junto tudo, eu pego todos os conhecidos de um lado, né, os amigos de um lado, pego todos do outro e coloco eles na mesma festa de casamento. Questão da idade, ó, tendo os conjuntos finitos A 3, 7, 11, 13, 17 e B 2, 3, 4, 5, 7. Eu quero saber o total de elementos da união entre A e B, tá? Eu quero saber quantos elementos tem no total. Então, ó, a união com B eu represento assim. Quais são os elementos que eu tenho aqui? Vamos colocar. Ó, elemento 2, eu coloco em ordem, tá, gente? Eu sigo a ordem aqui que fica mais fácil, a ordem crescente. Então, ó, eu tenho 2 do B, eu tenho 3 tanto do B quanto do A, eu tenho 4 do B, tenho 5 do B, 6 do B, 7 do B e do A, 11 do A, 13 e 17, tá? Então observe que eu peguei todos os números que eu tinha aqui, ó, comecei na ordem crescente. Mais uma vez, tá vendo, ó? O 3 e o 7 é comum a eles, não importa, coloco uma vez só. E os outros elementos, tá, eu repeti. Então, quantos elementos eu tenho? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 elementos. Alternativa correta, letra C. Simples. União, tá? Só juntar os termos. Qual o erro que você poderia cometer aqui? Você repetir, né? Se você repetisse o 3 e o 7 duas vezes, você iria para 11 elementos. Então, a união, você coloca o número apenas de uma vez, tá? Não importa se eu tenho o 4 em três conjuntos. Na hora de fazer a união, eu coloco o 4 uma vez só. Segundo exemplo, considere o conjunto A com 19 elementos e um conjunto Z com 23 elementos. O menor número de elementos da união do conjunto A com o conjunto Z é. Observe que eu quero fazer a união de dois conjuntos, tá? O primeiro conjunto, ele tem 19 elementos. O segundo conjunto, ele tem 23 elementos.
Esses conjuntos aqui, gente, qual o máximo de números que eu teria, tá? O máximo de números, ou o maior número de elementos que eu teria da união desses conjuntos. Se esses 2 conjuntos fossem totalmente diferentes, tá? Se os 19 elementos do conjunto A fosse totalmente diferente dos 23 elementos do conjunto Z, eu teria um total, tá? Maior número de elementos, maior número seria de quê? 19 do conjunto A mais 23 do conjunto B. Então eu teria um total de 42 elementos. Isto porque os 19 elementos do conjunto A são totalmente diferentes dos 23 do conjunto G. Tá? Então, o maior número possível seria de 42 elementos. Aqui está pedindo o menor número possível de elementos. Tá? Então, 42 é se todos fossem diferentes. Colocando aqui um exemplo, gente, ó, não vou colocar 19, vou colocar assim, ó, 2, 3 e 5. 3 exemplos aqui. Aqui, 0, 1 e 4. Observe, os 2 elementos, os 2 conjuntos são totalmente diferentes, né? Então, a união deles seria o quê? 6 números. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que eu tive 6 números diferentes. Esta é a menor, tá? É a maior, né, quantidade de elementos possíveis. A partir do momento que eu tivesse um termo repetido aqui, ó, por exemplo, se aqui tivesse o 2, observe que agora a união seria 1, 2, 3, 4 e 5. Eu já diminui um termo, porque tem um termo igual, tá? Então, quanto mais termos iguais eu tenho nos 2 elementos, menor é a quantidade da união. E qual seria a menor quantidade possível? A menor quantidade possível seria se todos os termos fossem iguais. E na hora de fazer a união, qual seria a união lá de cima? 2, 3 e 5, tá? Seria apenas 3 termos. Então, a menor quantidade possível de uma união é quando os elementos de um grupo, né, de um conjunto, é igual ao de outro conjunto. Então, no exemplo nosso aqui, né, na questão, elemento A, conjunto A, 19 elementos. Conjunto Z, 23 elementos. Qual que é, tá, o menor número possível? O menor número possível seria, tá, seria quando o conjunto A estiver dentro do conjunto, tá? Ou que o conjunto A foi igual os elementos do conjunto Z. Exemplo, dos 19 elementos do conjunto A, eu teria que esses 19 elementos estariam também dentro do Z. Então, qual a quantidade de elementos que eu teria no total? Eu teria 19 elementos comuns, né? A união teria os 19 elementos em comuns de A, mais os 4 conjuntos que sobraria de Z, os 4 elementos. Então, ó, A tem 19 elementos. Esses 19 elementos são iguais em Z. São 19 elementos comuns. Sobraria quantos elementos de Z ainda? Sobrariam 4, tá? Que seriam elementos diferentes. Então, qual seria a união deles? 23 elementos. É o menor, tá? Isto é a menor quantidade possível. Então, quando fala de elementos, tá? Quando fala aqui de quantidade, só para recapitular, união são todos elementos, eu junto tudo, de um e do outro. Se os 2 conjuntos são diferentes, observe que o número total de elementos vão ser todos. Todos os conjuntos de A, mais todos os conjuntos de B, por exemplo, então vai dar um número muito grande. A partir do momento que eu começo a repetir que eu tenho um número em comum nos 2 elementos, a quantidade da união vai diminuir. Por quê? Eu tenho vários elementos, só que eu tenho vários elementos em comuns, então eu estou diminuindo, tá? Vamos voltar na questão do casamento aqui. Você vai entregar convite para a festa de casamento. Então tu tem o A e o B, o casal A e B. Tá? Na hora de entregar convite, se todos os amigos forem diferentes, você vai gastar a quantidade de convite do caso, né, do parceiro A e a quantidade do B. Então você vai ter uma quantidade grande. Se você tem amigos em comuns entre eles, você não vai dar 2 convites. O A e o B não vai dar um convite.
né, para a mesma pessoa, 2 convites para a mesma pessoa, vai dar um só. Então, quanto mais amigos em comum, quanto mais elementos em comuns, menos convites você dá, tá? Você não vai precisar dar 2 convites para a mesma pessoa. Então, ó, você pega os amigos de A, amigos de B, se não tiver nenhum em comum, você acaba gastando muito convite. Se tem amigos em comum, você gasta menos convite. E se todos os amigos deles forem em comum, tá? Por exemplo, se o A tem 19 amigos, o B tem 23, e os 19 amigos de A também for amigos de B, você vai gastar 19 convites mais os 4 pessoas que são amigos só do B e não do A, tá? Por isso que, nessa questão, quando tem a união, né, de A com 19 elementos e Z com 23, o menor número possível é se todos os elementos de A também fossem de Z. Então eu teria todo A dentro do Z, tá? 19, mais os 4 fora. Ou seja, o menor número possível é quando um conjunto está dentro do outro. E nesse caso, se estiver dentro do outro, né, o conjunto maior, que é o Z, é o conjunto que vai servir como base para a gente aqui. Ó, 23. Tá? Então isso aqui serve para qualquer um. Ó. Se eu botar outro conjunto aqui, ó, B e C. Se eu falar que o conjunto B tem 15 elementos e o conjunto C tem 22, tá? Qual o menor número possíveis da união? O menor número possível é 22, tá? É o maior conjunto. É o maior conjunto. Por quê? Porque 15 pessoas é incomum, tá? 15 elementos de B também está dentro do C. Então os 15 elementos são comuns. Ainda sobraram 7 C, certo? Eu tenho 15 em comum, mais 7 que sobraram. Qual o total? 22. Então, o menor número possíveis acaba se tornando o maior conjunto, né? É como se o conjunto menor tivesse todo dentro do conjunto maior. Menor número. E o maior número possíveis é quando os dois são diferentes. Nesse caso aqui, eu teria que o maior número possíveis de conjunto é 37, tá? Os dois conjuntos são totalmente diferentes. Então, né, os amigos são diferentes entre eles aí. A união é isto, tá? É a junção de 2 conjuntos. Interseção, tá? A interseção é apenas os elementos que se repetem. No diagrama ele vem, ó, tem o diagrama aqui, a interseção é isso aqui, ó, os elementos em comuns, os elementos que eu tenho tanto em A quanto em B. A interseção é representada assim, ó, mesma ferradura, só que agora é de cabeça para baixo. Então, interseção é o que eu tenho em comum com os dois. Voltando a falar aqui do exemplo do casamento. Casamento, união, eu chamei todo mundo, um lado e do outro, né? União do casal aí, eu chamei todo mundo. E na interseção? A interseção é como se a gente fosse fazer uma festa depois. Tá? Ah, depois do casamento, vamos fazer uma festa só para os amigos em comuns, tá? Quem são os amigos em comuns? Tá? É que é amigo de A e amigo de B ao mesmo tempo, tá? Então, o que é só amigo de A não vai participar, o que é só amigo de B não vai. Tem que ser amigo dos dois ao mesmo tempo, do casal ao mesmo tempo. Então, interseção é isto, é que pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá, ó, tá vendo? Pertence simultaneamente. Exemplos. Tá do conjunto A, 1, 3 e 6. B, 1, 2, 4, 6 e 8. Eu quero saber qual é a interseção dos dois conjuntos. Ou seja, os números que tem tanto em A quanto em B. O 1 eu tenho nos dois lados? Tem, então faz parte. O 3 eu tenho no A e não tenho no B. Então não faz parte, não faz parte da interseção. O 6 eu tenho no A e tenho no B. Então o 6 faz parte também. Automaticamente eu não preciso nem ver o B, né? Porque eu já terminei de ver o conjunto A, tá? Então, terminei de conjunto A. O que sobrou está só no conjunto B, né? Obviamente, o 2, o 4 e o 8 não estão em A, né? Faz parte aqui do A. Então, a interseção são os dois elementos em comum, 1 e 6 nesse caso, tá? A união seria todos. A exceção é apenas o em comum. Então, 3 aqui, exemplo. Em um conjunto A é formado pelos números naturais maiores do que 1, ó, maiores do que 1 e menores do que 10.
Eu até coloquei embaixo aqui, ó. Qual seria o conjunto A? Números maiores do que 1, então começa no 2. E menores do que 10, então para no 9. É porque o 1 e o 10 não entram, porque ele é menor que 10, então ele para no 9, e é maior que 1, e começa no 2. Então seria o do 2 ao 9. E o conjunto B é formado pelos números naturais menores ou iguais a 8. Então, conjunto B, ó, números natural, pega do 0 e vai até o 8. O 8, nesse caso, entrou porque o conjunto fala que é menor ou igual a 8. Dessa forma, o número de elementos do conjunto A interseção com B é igual. Você quer saber quantos elementos tem na interseção dos dois? Então, só vir aqui embaixo e ver, ó, quais os elementos são incomuns aos dois aqui, ó. O 0, vou colocar aqui na frente. O 0 é comum? Não. O 0 eu tenho apenas no B. O 1 é comum? Não. O 1 eu tenho apenas no B. Ó, o 2 é comum. O 3 é comum. 4, o 5, 6, o 7. Tá, então os elementos incomuns seriam 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quem que saiu aqui, ó? Saiu o 0 e o 1 do B, que não só tem no B, né? Não é comum. E o 9 do A, que também só tem no A. O resto é tudo tem nos dois conjuntos. Então, quantos elementos tem a interseção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Alternativa correta para A. Tá? Então, interseção é elementos em comum. Tem tanto em A quanto em B. Observe que nessa questão você primeiro teria que escrever qual é o conjunto, né? Então, ó, quem é o conjunto A? Escrever quem é o conjunto A, números maiores que 1 e menor que 10. Quem é o conjunto B? Números naturais menores ou igual a 8, tá aqui. E depois eu fiz a conta, fiz a interseção deles e peguei a quantidade. Diferença entre conjuntos. Agora, né, o nosso último aqui, eu quero a diferença entre um conjunto. Então, são os elementos que pertencem a um conjunto e não pertencem ao segundo. Tá? Observe que eu vou tirar os amigos em comum. Aí, vamos voltar ao exemplo lá. Casamento, união. Junto os dois lados na festa de casamento. Vou fazer uma festa privativa depois, de comemoração de 2 anos de casados. Vou chamar só os amigos em comum. Interseção, apenas os amigos em comum. Que são amigos de um lado e amigos do outro. Tá? Se for amigo só de um lado, eu não chamo. Tem que ser os amigos em comum. E a diferença? A diferença é como se fosse a despedida de solteiro. Tá? A gente chama os amigos de um lado, mas não chama os amigos em comum. Tá? Porque se é amigo do outro lado, não chama, porque se der problema, a pessoa não vai contar, né? Então, a diferença é, tu chama só os teus amigos. Epa, daí conhece o parceiro, então não vou chamar não. Entendeu? Diferença, vai só os meus amigos, tá? E os amigos que é em comum com o companheiro ou com a companheira, né? Eu não levo. Então, eu tiro os amigos em comum, não apenas os meus amigos, tá? Que só me conhecem, né? Não conhece a outra pessoa. Então, isto daqui seria a diferença entre conjuntos. Exemplo aqui, ó. Tem o conjunto A, 1, 3 e 6. Tem o conjunto B, 1, 2, 4, 6 e 8. Eu quero saber qual é a diferença entre A e B, ou seja, quem são os amigos de A, apenas de A, tá? E que não são amigos de B. Eu só quero os amigos de A, os elementos que estão apenas em A. O 1, ó, eu tenho no A, mas eu tenho no B também. Não pode contar. O 6 no A, tem em B também, então também não pode. Quem sobrou? A única pessoa de confiança do A, que é o 3, né? Então 3 é o único elemento, tá, que faz parte apenas de A, tá? Então esse é o colega que você vai levar que não vai espalhar, né, o que aconteceu na despedida aí para o outro. E se eu fizer o contrário? Isso é A menos B, é o que está em A e não está em B. Se eu fizer o contrário, B menos A, vou pegar B menos A, eu quero os elementos que estão em B e não estão em A. Então, observe que o 1 e o 6 eu já cortei, né? Porque estão em A e B. Aí o B também vai para a despedida, que ele é esperto, né? Quem que ele leva? Ele vai levar o 2, o 4 e o 8. Ele vai levar os elementos que não
estão no conjunto A, tá? Então observe, ó, que ele levou só quem não está no A, as pessoas de confiança dele. Observem que é tranquilo, né, essa questão de conjunto. União, junto todo mundo. Interseção, apenas os em comuns, tá? Os que estão no meio ali, em comuns. E diferença é o que está no primeiro elemento e não está no segundo. Tá? É só o que está no primeiro elemento, que só conhece o primeiro conjunto, tá? Não conhece o segundo. Agora vamos para as questões. Ó, considere o seguinte conjunto: A, 2, 5, 6 e 9, B, 3, 5, 7 e 9, C, 2, 4, 6 e 7. Calcule a interseção com B, união com C. Quando eu tenho conjuntos assim, gente, observe que ó, é A interseção com B, união com C. Eu vou resolver por parte. Então, a primeira parte que eu resolvo é isso daqui, ó. Observe que tem um parênteses, tá vendo? Tem um parênteses. Eu resolvo primeiro o parênteses aqui, ó. A interseção com B. Eu vou pegar o conjunto A e B e ver quem é o incomum entre eles, a interseção. Já coloquei embaixo, ó. A interseção com B é quem? É o 5 e o 9. Tá? Apenas 5 e 9 pertencem aos dois conjuntos. Então, A interseção com B é 5 e 9. Fiz esse primeiro resultado aqui, né? Encontrei a interseção. Agora eu vou pegar este resultado, a interseção, e vou fazer com a união com o conjunto C. Ou seja, eu vou pegar esses dois elementos e vou juntar com o conjunto C. Então, quem é agora a união, né, de C com quem eu já encontrei? Eu tenho o 2, eu tenho o 4, o 5, o 6, 7. Então, ó, A interseção com B, união com C é 2, 4, 5, 6, 7 e 9. Letra D. Mais uma vez, tem o parêntese, resolva ele primeiro. Quem que está pedindo para resolver? A interseção com B. Os elementos que estão em A e também estão em B. Quem? 5 e 9. Ótimo. Fiz 5 e 9. Vou juntar, vou unir com o elemento C, tá? Com o conjunto C, que é 2, 4, 6 e 7. Então, a junção disso tudo me deu a opção D como correta. Questão 5. Considerando os conjuntos ó, A, C, E, G, I, B, né? Tá todos os conjuntos aqui, A, E, U, C, B, D, F, O e C. Eu quero saber o resultado da operação B mais a interseção com C. Tá vendo aqui, ó? B mais, esse mais é como se fosse união, tá, gente? É juntar tudo, né? É pegar os elementos do B mais a interseção. Normal colocar união aqui, não sei porque a banca aqui colocou como mais. Então, primeiro eu vou resolver o quê? A interseção. Os elementos em comuns entre A e C. Então, quem que é A? Daqui. Quem é C? Daqui. Quais são os elementos incomuns? Ó, o A só tem no A, o C só tem no A, o E só tem no A, o C só tem no A e o I só tem no A. Então, ó, o A e o C, eles não possuem elementos incomuns. A gente fala que isso aqui, tá? Que a interseção deles seria um conjunto vazio, tá? Eu posso representar o conjunto vazio como assim, tá? Fechado, ou poderia representar com um zero cortado ao meio, tá? Então a forma de representar conjunto vazio são esses dois aqui, ó. Vou representar assim ou com zero cortado ao meio. Então eles não têm nada em comum entre eles. Então isso daqui, ó, não tem elemento nenhum, tá? Não deu nada. Coloquei aqui na frente, tá vendo, ó? B conjunto mais a interseção. Observe que a interseção aqui não deu nada. Então vamos lá. O que que sobrou se eu juntar o B com isso daqui? Se não deu nada aqui, se eu juntar o B com isto, vai sobrar o quê? O B. Do outro lado é zero. Tá? Se eu pegar os elementos do B mais o zero, sobrou os elementos do B. Então, opção. Possui o elemento Z? Não.
É igual ao conjunto A, B, C, D, E, F, G? Não. O conjunto que vai dar vai ser apenas o conjunto B. Não possui elementos? Possui elementos. Possui elementos do conjunto B. É igual ao conjunto U? Não. É igual ao conjunto B? Sim. Ele é igual ao conjunto B. Tá? Por quê? Uma vez, eu peguei o conjunto B e somei com a interseção de A e C. Interseção de A e C não deu nada, não sobrou nada. Tá? Então, se eu juntar os elementos do B com o outro que não tem nada, vai me dar os elementos do B. Opção correta, letra E. Questão 6. Seja os conjuntos A, C, E, F, I, S, B, C, D, E, F, G, C, A, J, R, U. Então, tem os três conjuntos. Observe que a IBAD gosta de colocar dessa forma, né? Conjuntos. Assinale a alternativa correta. Primeira. Ó, essas aqui são as alternativas que ele me deu. Tá? Eu já fui na frente e já coloquei, para a gente entender, né, qual seria a resposta correta. Então, vamos lá. Ele diz que se eu pegar A união com B, quem é A união com B? Ó, é isso daqui, na frente. A união com B são os elementos que tem A e também tem B. Esses elementos. E fazer a interseção com C, ou seja, desses elementos aqui, ó, eu vou pegar os em comuns com C agora. Quem são os elementos em comum com C? Apenas o A. Então sobrou o elemento A. Aqui ele diz que sobraria A, C e F. É mentira, né? Sobraria apenas o A. Então essa opção está errada. Letra A, errado. B. Se eu pegar A interseção com B, ou seja, pegar os conjuntos que tem em A e também os elementos que tem em A e também tem em B. Quem seriam que está em A e B? Ó, o C, o E e o F. Não, C, E e F está em A e também está em B. Então, a interseção é C, E e F. E tirar os elementos do C. Esses são os elementos do C. Então, ó, eu vou pegar os elementos do A, né, B, e vou tirar. Tem algum elemento para tirar? Ou seja, esses daqui são totalmente diferentes desse outro. Eu não tenho o que eu tirar. Eu tiro o que é em comum. Lembra? Eu tiro o que faz parte dos dois grupos. No caso aqui não tem nada que tirar. O elemento vai continuar sendo C, E e F. E aqui ele colocou apenas E e F. Está errado também. Questão C. Ó, vou pegar A interseção com C. Os elementos que tem em A e também tem em C. Vou pegar A e C, ó, os únicos elementos em comuns é o elemento A. Tá? Então a interseção dos dois conjuntos é apenas o elemento A. Peguei aqui. Letra A. Vou unir com B. Quem é B? C, D, E, F, G. Então o meu conjunto vai ser A, que é a união deles, mais os conjuntos do B. C, D, E, F, G. Aqui ele falou que é A, C, D, E e F. Esqueceu do G aqui. Hein? Então essa opção também está errada. Então D. B, união com C interseção com A. Primeiro parêntese. Vou escolher C interseção com A. Então, ó, quem é C interseção com A? É o que tem em comum entre C e A. Entre C e A, o que tem em comum é o elemento A apenas. Ok. E vou unir, então, esse elemento A com todos os elementos do B. Quem são os elementos do B? C, D, E, F, G. Então, qual vai ser a união disso aqui? A, C, D, E, F e G. Observe que a opção correta, tá, é a opção D. Então, nesse tipo de questão, eu tenho que testar, né, eu tenho que fazer todos os, né, todas as possibilidades. Então, eu pego a letra A e faço o que está pedindo. E comparo com a resposta que ele me deu. Tá certo? Não, não está certo. Pego a letra B e faço o que está pedindo. Tá? União. Observem que eu sempre peguei o que está dentro do parênteses primeiro, tá? É união, dentro do parênteses. Resolvo a união, depois eu resolvo com o que está pedindo. Então aqui, ó, ali a opção E, né? Obviamente também está errada. Se eu pegar os elementos que tem B e não tem A, é a diferença, né? Quem tem B não tem A. O D e o G, ó. Ele tem B
não tem A. O C, o E e o F tem A, né. Então, peguei os elementos do B que não tem A, e vou unir com os elementos do C. A união me daria esse resultado aqui. Observe que aqui está errado, porque ele não colocou o U, tá. Então, não é, também estaria errada. Questão 7. Essa questão 7 aqui, ela já deu o diagrama, tá. É uma questão de lógica, né, matemática com diagrama. Então, ó, de acordo com o diagrama, é correto afirmar. Observa aqui que ele me deu o diagrama. Aqui são pessoas ansiosas, tá? Esse conjunto aqui representa pessoas ansiosas. Esse outro conjunto representa estudantes. E dentro do estudante eu tenho um conjunto que é o João. Então, ó, esse azul é o conjunto dos ansiosos, o vermelho é o conjunto dos estudantes. No meio aqui é a interseção, é o que pertence aos 2 conjuntos. Seria quem? Seria quem é estudante e ansioso ao mesmo tempo. Ele faz parte tanto do estudante quanto do ansioso, então ele está dentro dos 2. Você quer saber? De acordo com o diagrama, é correto afirmar que todos os estudantes não são ansiosos. Não, todos não são. Mentira, uma parte dos estudantes, essa parte de amarela, eles são ansiosos também. Eles também estão dentro do grupo de ansiedade, né. Para que os estudantes não fossem ansiosos, o conjunto teria que ser assim, ó, totalmente diferente um do outro. Então, aqui seria o conjunto dos estudantes, aqui dos ansiosos. Então, os estudantes não seriam ansiosos, não teria nenhum que seria ansioso. No caso aqui, do exemplo que ele deu, tem uma parte que eu pintei de amarelo que faz parte tanto do ansioso quanto do estudante. B. João é estudante ansioso. Sim, João é um estudante. Ele está dentro do grupo de estudantes. Perfeito. Mas ele está dentro do grupo de ansioso também? Não. João está apenas dentro do grupo de estudante. Então, João é um estudante, mas não é ansioso. Então, nada aqui. C. Nenhum ansioso é também estudante. Então, isso aqui é a mesma coisa que a letra A, tá? Para que nenhum estudante fosse ansioso, eles teriam que ser conjuntos diferentes, tá? Assim, ó, um separado do outro. Neste caso, observem que eu tenho alguns estudantes que são ansiosos. Tem algum ansioso que é estudante. Tá errado também. Letra D. Alguns estudantes são ansiosos. Perfeito, tá? Eu tenho aqui, nessa parte de amarelo, alguns estudantes que, né, alguns alunos que fazem parte do grupo de estudantes e também estão dentro do grupo de ansiosos. Então, alguns estudantes são ansiosos, é correto. Para E, João não é estudante, mas é ansioso. Ao contrário, João é estudante, ele está dentro do estudante e não está dentro do ansioso. Então, João é estudante e não é ansioso, né? Ao contrário do que está escrito aqui. Tá vendo? Ó, caiu o conjunto, tá? E é só a gente analisar aqui, tá? A questão dos conjuntos. Segundo aqui, ó, mesmo estilo de diagrama que colocou aqui. Considere as seguintes afirmativas: todo advogado é inteligente. Ele está afirmando: todo advogado é inteligente. Segundo, todo carioca é advogado. Está afirmando também que todo carioca é advogado. O diagrama de Venn que representa essa relação é: eu quero saber qual desses diagramas, das 5 opções, representa aqui todo advogado é inteligente e todo carioca é advogado. Vamos lá. Todo carioca é inteligente, então quer dizer que advogado, né? Então quer dizer que advogado está dentro do conjunto, está dentro do conjunto inteligente. Tá? O advogado tem que estar dentro do conjunto inteligente. Por quê? Porque todo advogado é inteligente. Então, ele tem que estar, todo mundo que é advogado, o conjunto advogado, tem que estar dentro do conjunto inteligente. Então, por exemplo, ó, letra A, tá? Tá. Ó, o advogado está dentro do inteligente. Letra B, advogado está dentro do inteligente? Tá. Vendo, ó, o conjunto advogado, ó, é isso aqui, inteligente de fora. Então, todo advogado está dentro do inteligente. Ok?
Letra C, ó, o conjunto do advogado está todo dentro do inteligente? Não, ó. Tem uma parte do advogado que está dentro do inteligente, mas tem uma parte do advogado que está fora. E se eu falo que todo advogado é inteligente, ele tem que estar todo lá dentro. Então a opção aqui está errada. Letra D, advogado está dentro de inteligente? Nesse caso, advogado também está dentro de inteligente. Letra E, ó, o advogado não está todo dentro do inteligente, ele tem apenas uma parte em comum. Então essa parte está errada também. Próximo. Todo carioca é advogado? Todo carioca é advogado, então carioca tem que estar dentro do conjunto advogado. Então, eu tenho que conjunto carioca tem que estar dentro do conjunto advogado. Observe que dos dois eu tenho então o quê? Carioca tem que estar dentro do advogado e advogado dentro de inteligente. Observe letra A, ó. Carioca está fora. Letra B, ó. Carioca está dentro do advogado, ok, e advogado dentro do inteligente, ok. Correta B. Letra D, advogado está dentro de inteligente, ok, mas o carioca não está dentro do advogado. O carioca teria que estar dentro do advogado. Aqui no caso, o advogado está dentro de inteligente, inteligente dentro de carioca. Tá? Então a opção correta seria apenas a letra B. Todo advogado é inteligente. Ó. Todo advogado está dentro do grupo inteligente. Todo carioca é advogado. Todo carioca está dentro do grupo advogado. Correta a letra B. Questão 9. Em uma empresa, 42 colaboradores têm habilitação da categoria B. 32 funcionários têm habilitação da categoria A. E 15 funcionários possuem habilitação das duas categorias. Sendo assim, o número de colaboradores que possui apenas a categoria B é D. Então vamos lá, gente. Ó, eu tenho 42 pessoas com categoria B. Ó, 42 categoria B. Eu tenho 32 com a categoria A. E eu tenho 15 que possuem as duas categorias, tá? A e B, né? Nesse caso aqui de conjunto, assim, aí fala assim, então o número de colaboradores, né, total, é só somar? Não. E quando eu coloco desta forma, A e B, eu estou falando que eu tenho pessoas que têm a categoria A, pessoas que têm a categoria B e pessoas que têm as duas. Em conjuntos, quem tem categoria A e B, ele é representado na A, ele é representado na B e ele é representado na AB. Tá? Então ele é representado, uma pessoa que tem a categoria AB, ele é representado nos três conjuntos. Ele é representado no A, no B e no AB. Tá? Então não estou excluindo. Quando pego a relação de conjuntos aqui, tá? Se fala que uma pessoa tem né, duas categorias, ele é representado separadamente em cada categoria. É como se eu fizesse o levantamento e colocasse, você fulano tem A? Tem. Então eu coloco você em categoria A. Supondo aqui, Carlos, categoria A, coloco Carlos. Carlos tem categoria B? Beleza, então categoria B, Carlos. Vou em B e coloco Carlos também. E quem tem a categoria A e B? Né? As duas, A Carlos. Eu vou lá em AB e coloco Carlos também. Observe que eu coloquei Carlos na A, Carlos na B e Carlos na AB. Na hora de somar, eu não posso falar que tem 3 pessoas, tá? O caso é uma só, tá? Então eu coloquei ele em 3 categorias, mas é uma só. Isso daí, quando acontece, a gente tem que tentar fazer o quê? Achar a união, tá? A união, interseção dos conjuntos. Então nesse caso aqui, como que eu faço para saber? Eu fiz aqui os 2 conjuntos, ó. Conjunto A, quem tem a categoria A. O B, quem tem a categoria B, tá? E no meio aqui, ó, isto daqui é quem tem as duas categorias, A e B. Então, quando a gente for representar esses conjuntos, a gente vai partir sempre assim do diagrama. A gente fez os dois diagramas, A e B, a gente vai partir do meio. O meio é os termos em comuns. Quantas pessoas têm tanto a categoria A quanto a categoria B? 15. 15 pessoas têm a categoria A e B. Ó, A e B, 15 pessoas. E a categoria A? A categoria A eram 32 pessoas. 32.
Porém, 15 faz parte do meio, 15 faz parte do B também. Então, e somente a categoria A, quantos tem então? Seria os 32 menos os 15, tá? Então a categoria A somente é 32, total de pessoas, menos os que têm a categoria B também. Então me daria aqui 17, tá, pessoas com apenas a categoria A. E B? B eu tenho um total de 42 pessoas, menos os 15 que tem também a categoria A. Então, o total de pessoas aqui seria 27 pessoas apenas com a categoria B. Pergunta é: quantos colaboradores possuem apenas a categoria B? Apenas a categoria B, 27, letra A, alternativa A. Professor, eu poderia fazer direto 42, que tem a categoria B, e tiro os 15 em comum? Sim, foi o que a gente fez aqui, tá? Eu representei no diagrama. Então você poderia pegar 42 pessoas sem a categoria B, menos os 15 que tem tanto A quanto B, sobram 27 pessoas. Observe se pedisse o total de colaboradores aqui, ó. Qual o total de colaboradores? 17, que tem apenas a A, 15, que tem apenas a B, e 27, que tem apenas A, que tem A e B, né? E 27, que tem apenas A, B. Qual o total de colaboradores dessa empresa? 17 não pediu, né? Mas 17 mais 15 mais 27. Daria um total de 34, 44, 49, 59 pessoas. Tá? Essa empresa tem 59 pessoas. É que não é somar, né? Se eu fosse somar todo mundo aqui, ó, 42 mais 32 mais 15, daria um número maior de pessoas. O total é 59. 17 pessoas tem a categoria A, apenas 15 tem A e B, 27 tem a B apenas. Uma vez, ó, observe quando eu falei 32 funcionários que tem a categoria A, é os 17 que tem apenas a A, mais os 15 que tem A e B. Quando eu falo dos 42 que tem a categoria B, estou falando dos 27 que tem apenas o B, mais os 15 que tem A e B, 42 no total. Tá? Então, quando eu represento em diagrama, é isto. O conjunto ele representa o mesmo número em dois, né, as mesmas pessoas aí em dois conjuntos diferentes. Então, caiu uma questão dessa, monta o diagrama aí para vocês resolverem. Outro exemplo de diagrama aqui, ó, questão 10. No ensino médio de uma escola, 75 alunos jogam somente vôlei. 100 jogam somente futebol. 200 praticam os dois esportes e 125 nenhum deles. Quantos alunos há no ensino médio dessa escola? Ó, montei aqui o diagrama, vôlei em azul, futebol em vermelho. Vamos colocar informações. Quantos que jogam os dois? 200. 200 pessoas jogam os dois esportes. Aí, olha o que a Ibad colocou. 75 alunos jogam somente vôlei. Se colocar 75 alunos jogam vôlei, eu tenho que pegar os 75 e tirar o do meio, né? O que é em comum. Aqui falou que 75 jogam somente vôlei. Ele já colocou separado para mim. Então, 75 alunos jogam somente vôlei. E futebol, mesma coisa. A banca já colocou que 100 pessoas jogam somente futebol. Então, ele já isolou para mim aqui também. Então, tem futebol, 100 pessoas. E 125 não praticam nenhum, né? 125 está fora aqui, ó. Não faz parte do conjunto. Então, qual o total de alunos? Observe que é só somar. Tá uma questão tranquila da base aqui, que até confunde. Porque é apenas somar. 75 só futebol, 200 jogam os dois, 100, desculpa, 75 vôlei, 200 os dois, 100 futebol, 125 nenhum deles. Qual o total de pessoas? Basta eu fazer a conta aqui. 75 mais 200 mais 100 mais dá um total de 500 pessoas. Alternativa E. Olha a diferença dessa questão.
Ele falou somente vôlei, ele falou somente futebol. Olha a questão anterior, 42 colaboradores têm habilitação B, T2 tem habilitação A. Ele não falou que tem somente a categoria B. Ele não falou que tem somente a categoria A. Quando ele fala somente, beleza, tá separadinho aqui. Quando ele não fala, eu tenho que fazer essa diferença. Eu tenho que pegar quantos que tem a categoria e diminuir do que é incomum, tá? Dos que têm a mesma categoria, né? As duas categorias. Essa questão 11 aqui, marca de ensino fundamental, é uma questão de professor de ensino fundamental, a IBAT não tem costume de colocar isso aqui para ensino médio, que é a questão da PM, né? Porém, eu resolvi trazer essa questão também por via das dúvidas, caso a IBAT cobra, né, a gente sabe como que resolve. Olha aqui, a diretoria de um colégio realizou uma pesquisa entre seus alunos com o objetivo de saber em qual matérias eles estão tendo maior dificuldade. O total de alunos que participaram da pesquisa foi de 260. Após o levantamento de dados, constatou que 170 alunos têm dificuldade em matemática, 150 em física, 115 em química, 85 em matemática e física, 75 em matemática e química, 60 em física e química. E 45 têm dificuldade nas três matérias. Observem que, se eu somar isso daqui, vai passar em muito do total de alunos, que é 260. Por que isso daqui? Porque, como eu falei para vocês, o aluno que tem dificuldade em matemática, física e química, ele entra no grupo que tem dificuldade em matemática, física e química, ele entra no grupo que tem dificuldade em física e química, ele entra no grupo que tem dificuldade em matemática e química, em matemática e física e em matemática. Ele está participando de 5 grupos diferentes. É o mesmo aluno, ele tem 5 grupos diferentes. Questões desse tipo, o que eu faço? Eu tenho que desmembrar. Eu crio os conjuntos, ó, parece os arcos da Olimpíada, tá vendo? Ó, criei matemática em azul, física em vermelho e química, faltou o A aqui, em verde. Aqui, ó, eu tenho a união dos conjuntos, tá vendo? Os 3 conjuntos. No meio, aqui, ó, esse conjunto faz parte dos 3, tá vendo? Ele está dentro de física em vermelho, ele está dentro de química em verde e está dentro de matemática em azul. Esse daqui são os termos incomuns. Então, os alunos têm dificuldade em todas as matérias. A gente sempre vai partir por aqui, tá? A gente sempre parte do meio, da interseção, do que é incomum nos 3 conjuntos. Se fosse em cima, é nos 2, tá vendo? Aqui, 2 conjuntos, interseção, no meio. Com 3 conjuntos, interseção, é onde faz parte dos 3 conjuntos. Então, ó, quantos alunos têm dificuldade nas 3 matérias? 45. Sempre vou partir daqui, tá? Do meio. 45 têm dificuldade nas 3. Ok? E agora? Vou partir para cima agora. 60 alunos têm dificuldade em física e química. Então, onde está física e química? É a união, ó. Física e química, tá vendo? Aqui, ó. Faz parte de física e faz parte de química. Juntinho aqui é física e química. Quantos alunos têm dificuldade? 60. Tá, 60. Porém, eu já falei que tinha 45 que também tem matemática, né? Então, ó, 60 é física e química, menos os 45 que tem física, química e matemática. Então, somente em física e química, eu tenho um total de 15 alunos com dificuldade, tá? 15 alunos com dificuldade somente em química e física. Observe que se eu somar os 45 que tem nas 3, vai me dar os 60, tá? É o total de alunos que o enunciado me deu aqui. 75 alunos têm dificuldade em matemática e química. Então, ó, matemática e química, conjunto que faz parte de matemática e química, e deu 75. 75 menos o conjunto do meio, que é 40, que é 60, né? Desculpa, que é 40. Qual vai ser a diferença? 30. Quer dizer que dos 75 alunos que têm dificuldade em física e química, 30 têm apenas em física e química. 45 também tem em física, química e matemática, né? Então, ó, 30 com os 45 me deu os 75 que o problema colocou lá.
colocar aqui grifado. Próximo. 85 tem dificuldade em matemática e física. Então, ó, matemática e física, 85 menos 45 lá de baixo. Então, eu tenho um total de 40 alunos com dificuldade apenas em matemática e física. 40 com os 45 me dá 85. Então, ó, voltando aqui. Tenho 3 conjuntos. Eu parto sempre do meio, da interseção dos 3 conjuntos. Fiz a interseção dos 3 conjuntos, peguei ali, eu agora vou subtraindo, tá? Quem tem dificuldade em matemática, física e química? 45. Coloco 45 ali no meio. Se eu falo que eu tenho 60 que tem dificuldade em 2 matérias, eu vou pegar 60 menos os 45 que tem nas 3, porque os alunos se repetem, tá? Esses 45 que tem nas 3, ele também tem nas 2 matérias. Então eu tiro esses 45 e sobram apenas 15 que vai ter nas 2 matérias específicas. Foi falado ali. E, ó, resolvendo de dentro para fora, vamos para a próxima agora. 115 alunos têm dificuldade em química. 115 têm dificuldade em química. Então vamos lá, química é 115, certo? 15 115 em química, menos. E agora? Agora eu vou subtrair todo mundo que eu já tinha colocado dentro de química aqui, ó. Eu tenho 30 que tem química e matemática, 45 que tem química, matemática e física, e 15 que tem em química e física. Então eu tenho um total de 115 alunos de química, menos 15, que é de química e física, menos 45, que é de física, química e matemática, menos 30, que é de química e matemática. Tá? Então eu tenho um total de 15 menos os que, além de química, têm dificuldade em alguma outra matéria. Então aqui vai me dar 115 menos 90, e vai sobrar aqui em química tem apenas 25 alunos com dificuldade, apenas em química. Tá? Então, apenas em química tenho 25 alunos. Próximo agora. 150 alunos têm dificuldade em física. Então, ó, física, aqui, 50 alunos. 50 menos os alunos que têm dificuldade também em matemática, menos 45 que têm dificuldade nas matérias, menos 15 os que também têm dificuldade em química. Vai me dar um total de 150 de física, menos 100 alunos que também têm dificuldade em alguma outra matéria, e vai sobrar então apenas 50 alunos com dificuldade apenas em física. Física, 50 alunos. Para terminar, 170 alunos com dificuldade em matemática e, mesma coisa, alunos, menos 40 que também têm dificuldade em física, 45 que tem 3 e 30 que tem também em química. Vai me dar 170 menos 15 e vai sobrar um total de 55 alunos apenas com. Tá, gente? Então, ó, partir pelo meio, tá? Primeira questão, né? A primeira coisa a resolver é o incomum nos 3 casos, que é o 45. E a partir do momento que eu resolvo o incomum nos 3 casos, aí eu começo a fazer a subtração, tá? Se 45 tem dúvida nas 3, 60 tem dúvida em física e química, então é 60 menos os 45 que já está incluso. Vai sobrar 15 apenas em física e química. E assim eu vou. Quando eu chegar no último conjunto, tá? Que eu quero a matéria específica, por exemplo, matemática, o aluno que só tem dúvida em matemática é 55. Tá? Mas e os 170, professor? É porque é 55 só em matemática, 40 em matemática e física, 45 em matemática, física e química e 30 em química. Então, se eu somar tudo isso daqui, vocês vão ver que eu vou chegar à resposta de 170 alunos.
Então, ó, 170, mais uma vez, tá? É a junção desses três aqui. Em física, ele me deu quanto? 150. É a junção disso aqui, ó. 40 mais 45 mais 15 mais 50. Pergunta é, desmembrei tudo, né? A quantidade de alunos que têm dificuldade em apenas uma matéria. Em apenas uma matéria, seria os alunos que têm dificuldade apenas em matemática, ou apenas em física, ou apenas em química. Então seria 55 mais 50 mais, tá? Que tem dificuldade apenas em uma matéria, 130 alunos, opção C. Ó, apenas uma matéria, apenas física, apenas matemática ou apenas química. E perguntasse assim, qual o número de alunos que tem dificuldade em pelo menos duas matérias, ou em duas matérias. Aí seria aqui, ó, 40 em duas matérias, que é matemática e física, 15, que é física e química, e 30, que é matemática e química. Total de 85 alunos que têm dificuldade em apenas duas matérias. Assim, desmembrando, né, fica fácil da gente fazer o cálculo. Então sempre parte do meio. Vamos lá, IBAD, normalmente, esse tipo de questão ela coloca para ensino superior. Bem, mas eu resolvi trazer para vocês. O de vocês, no ensino médio, normalmente cai com dois conjuntos só, assim, ó. Mesma coisa, sempre parto do meio, tá? Essa questão 9 aqui, ó, é bom focar nela. Eu sempre parto do meio. Ó, em comum, que tem as duas habilitações, 15. E tem apenas a habilitação A, é o total, 32, menos quem tem as duas. Sobrou 17, que tem apenas A, 27, que tem apenas B, tá? Então, conjunto, gente, a aulinha de conjunto é isso, uma aula tranquila, né? E a IBAD, né, como eu falei, como ela trouxe só matéria do ensino fundamental e médio, né, questões, se torna bem tranquila a matemática dela aí. Então, conjuntinho, tá? União, junto todos os termos, tá? União é todos os termos de um e do outro. Se tiver igual nos dois, eu coloco ele apenas uma vez, né? Lembra lá do convite de casamento. Vou dar convite para um, convite para outro. Se for a mesma pessoa, vai ganhar um convite só. Então ele entra uma vez só. Interseção é o em comum nos dois conjuntos. Tem dois conjuntos de interseção, o que está em comum ali, tá? Amigo de A e amigo de B, ou seja, pertence aos dois elementos ao mesmo tempo. E diferença de conjunto é o que está em um conjunto tirando quem está no outro, tá? Despedida do solteiro, os amigos de A, tá? Vão. Quem conhece B também, o A não vai levar. E não quer ninguém que conhece B, vai levar apenas os amigos deles separados. Tá? Então, A menos B é todos os elementos de A, tirando quem é em comum com B. Então, união, interseção e diferença. Tá? E essa questãozinha do conjunto aí, né, de a gente fazer, quando dá mais de um conjunto, a gente fazer a diferença entre eles, pegando os termos em comuns, né, tantos tem, é a questão da habilitação ali. Então, questão conjuntos, né, matéria, enfim, matéria bem razoável aí para a provinha. A IBAD gosta de cobrar bastante, né? Você vê que tem bastante questões aí da IBAD. Gente, qualquer dúvida, vocês vão mandando no grupo lá, tá bem? Façam as questões. O objetivo é primeiro vocês fazerem a questão, né? Depois, tendo alguma dúvida, vocês mandam no grupo lá, ou se encontrar alguma outra questão do tipo de conjuntos, para mandar no grupo lá que a gente vai tirando. Então, até a próxima aí.